Olá, meu amigo, minha amiga. Estão acontecendo muitas coisas importantes no nosso país que passam despercebidas, mas aqui você vai fazer reflexões profundas e vai se surpreender até com algumas conclusões. Para começo de conversa, eu queria te convidar a pensar na seguinte questão: quem matou aqueles jovens lá em Paraisópolis? Será que os verdadeiros responsáveis irão para os bancos dos réus? Isso tudo a gente vai tentar entender aqui e ver que o buraco é grande e é muito mais embaixo. Bom, eu começo então, gente, te convidando a quem não conhece, a vir a conhecer o livro O Cobrador, de Rubem Fonseca. Rubem Fonseca é um grande escritor, conhecido internacionalmente, tem um estilo absolutamente único e escreveu esse livro algumas décadas atrás, onde ele retrata a vida de uma pessoa excluída. Rubem Fonseca, é bom lembrar que ele foi delegado de polícia, então ele conhece bem o pensamento que se passa na cabeça de uma pessoa que delinquiu, que é levada a delinquir, a se marginalizar, a cabeça das vítimas e o contexto social onde muitos crimes acontecem numa sociedade como a nossa. O personagem de Rubem Fonseca é um pobre que enlouquece depois de tantos anos de sofrimento e de perdas e de massacres no seu cotidiano, de frustrações de sonhos que nunca realizou e nunca realizaria. Um dia ele sai à rua para sair cobrando das pessoas mais ricas porque que ele era uma pessoa tão desgraçada, tão despossuída de tudo. Claro que esse personagem não tem uma reflexão política do que está acontecendo, então ele sai aleatoriamente matando pessoas. Ele é um serial killer. E numa das pessoas que ele vai matar, a pessoa, naquele momento de conflito, pergunta: mas por que você está fazendo isso comigo? Eu nunca te fiz nada. Ele responde: como você não me fez nada? Você me deve casa, você me deve mulheres, namoradas, carros, barcos, cigarros, os dentes na boca, uma vida digna. Então, com esse personagem de Rubem Fonseca, a gente pode entender, e talvez Rubem Fonseca tenha tentado transmitir para a gente, que as pessoas revoltadas e que não saibam para onde dirigir essa sua ira, elas acabam por praticar determinados crimes. Isso explica parte da criminalidade no Brasil e no mundo. Mas o que faz o poder e que faz o sistema em países como o nosso para que outros cobradores não existam? Para que outros cobradores se mantenham afastados nas suas favelas, nos seus guetos, nas suas comunidades e também não despertem algum tipo de cobrança, algum tipo de reivindicação, algum tipo de ação. É necessário, para que isso não aconteça, que essas pessoas sejam mantidas domesticadas. As pessoas permaneçam alienadas, sem entender as causas dos seus problemas. Essas pessoas, elas só servem para alimentar uma economia, para se sacrificarem, para que a riqueza de países como o nosso termine na mão de pouquíssimas criaturas, pouquíssimas corporações nacionais e estrangeiras, e que famílias que estão no topo do controle dessa situação permaneçam como estão. Será que os PMs que provocaram aquelas mortes são os verdadeiros responsáveis por aquelas mortes? É fácil para a sociedade, para o sistema que é montado dessa forma, pegar esses desgraçados que escolheram a profissão de reprimir as pessoas, ou tentar manter uma ordem, ou de terem algum tipo de glória por estarem fazendo alguma coisa positiva, e jogar essas pessoas nos bancos dos réus como os verdadeiros responsáveis. Mas, de um certo modo, elas são tão vítimas quanto aquelas pessoas às quais elas são usadas para reprimir, ou são destinadas a reprimir. Os verdadeiros assassinos, eles não têm compromisso, não têm envolvimento com a sociedade. Eles sequer circulam na sociedade. Vamos pegar aqui alguns aqui para exemplificar. Esse aqui é um dos filhos do Roberto Marinho, um dos donos da Rede Globo de televisão, no prêmio lá, na comemoração dos 50 anos do Jornal Nacional.
Vamos ver aqui o que diz um dos marinhos sobre esse momento. Vamos lá. Além de acreditarmos que a televisão aberta vai continuar sendo, apesar de toda a competição, de toda essa disrupção de internet, blogs, enfim, todas essas coisas, a televisão aberta vai continuar sendo o grande veículo de comunicação de massa no Brasil e em diversos países do mundo. E nós podemos garantir a vocês que nós, claro, devido a essa crença, né, nós vamos continuar investindo para que todos vocês, respeitando sempre os valores do Grupo Globo e os princípios editoriais do Grupo Globo. Olha, princípios do Grupo Globo e valores editoriais é dose para cavalo, né? Essa emissora que tem contribuído para a criação de Paraisópolis em série no nosso país. Vamos lá. Possam continuar realizando o trabalho que vocês têm feito e nós vamos continuar ainda por muitas décadas com essa liderança que nós temos. Então, parabéns a todos nós pelo que nós fizemos e pelo que vamos fazer. O diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroeder, ressaltou os elementos que constroem o programa que está no ar há mais tempo em nossa tela. É hora de comemorar, é hora de vibrar. E aos 50 anos foi uma entrega diária de jornais com credibilidade, como disse o João, com isenção, com imparcialidade. Olha só, gente, quanto é que é necessário de dinheiro para uma pessoa para ela perder o senso do ridículo ou o senso da realidade? Um diretor de um veículo de comunicação como o Jornal Nacional, Rede Globo Televisão, dizer que há 50 anos trabalham com credibilidade, com isenção, desculpem a má palavra, mas tá de sacanagem, né? São essas pessoas, gente, que são os verdadeiros puxadores do gatilho. Marcelo Yuca, músico, que ficou paraplégico depois de um assalto, depois de ter tomado vários tiros, ele, dando uma entrevista para a revista Trip, ele foi questionado se ele tinha raiva do cara que tinha dado o tiro nele. Ele falou, não posso ter raiva contra aquela pessoa de uma forma específica, porque isso é dirigir a minha raiva para o lado errado. O gatilho que disparou aquela arma foi puxado muito tempo antes por outras pessoas do que aquele infeliz ali. Então, Marcelo Yuca, ele contextualizou, ele entendeu que canalizar a raiva dele contra aquele delinquente acabava por desviar a ira dos principais responsáveis. A sociedade agora ser levada a acreditar que a responsabilidade exclusiva daquelas mortes são daqueles policiais que desgraçadamente serão colocados nos bancos dos réus, irão para as cadeias se forem condenados. Isso tudo poderá aplacar o sentimento de justiça daquelas pessoas envolvidas ali, mas ela não vai resolver, ou ela não vai ser uma justiça superior, porque aquelas pessoas foram colocadas naquela condição ali por uma sociedade, por um Estado, por uma estrutura social que está montada exatamente para destruir pessoas nessas situações. Então, gente, essa situação de Paraisópolis não foi a primeira e não será a última, enquanto a gente tiver uma sociedade com milhões e milhões de pessoas excluídas, mantidas na sua alienação e mantida no seu desconhecimento da sua força e do poder que, se for organizado, tem a condição de mudar essa estrutura. Quando a gente vê também uma entrevista do ministro Guedes, ele deu uma entrevista aqui para o site O Antagonista. O ministro Guedes é uma das pessoas que responsável, ou são responsáveis, né, por puxar esse gatilho, por matar essas pessoas. O ministro Guedes, numa entrevista de 1 hora, ele não falou nenhuma vez a palavra saúde, a palavra educação, a palavra saneamento, a palavra futuro, a palavra soberania, a palavra cultura, enfim. Todas essas questões são valores abstratos para esse ministro, que tem tudo. Ele pertence a esse extrato da sociedade que não tem carência nenhuma. Seres humanos para pessoas como o ministro Guedes são apenas bípedes que podem ser substituídos pelos processos naturais da natureza humana. Morre, vem outro atrás, morre, vem outro atrás, vem uma avalanche, vem um desabamento, vem uma chacina, vem um massacre. As pessoas vão sendo substituídas e o modelo vai sendo mantido
e vão morrendo pessoas do nosso lado, vão morrendo pessoas próximas da gente, e a gente acaba fulanizando esse problema no desgraçado que esteve ali naquela situação imediata de conflito, quando os reais causadores que poderiam fazer tudo para que essa situação não se repetisse, ao contrário, eles fazem cada vez mais o aprofundamento das desigualdades, a multiplicação de populações que ficam na exclusão e, por conseguinte, objeto desse tipo de espetáculo macabro que a gente observa nas televisões e vai continuar a observar em outros tantos acontecimentos, em Paraisópolis, no Ceará, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio de Janeiro, em todos os lugares do Brasil, durante muito tempo ainda. Eu faço esse tipo de programa, gente, para provocar reflexão, para também dar um sentido de a gente ter disposição de se organizar, de se articular, de se conversar e de tentar, um pouco mais à frente, tentarmos fazer no momento que a democracia permite, que é na hora do voto, na hora da participação, na hora dos plebiscitos, na hora dos debates, a gente tentar ajudar ao máximo de pessoas do nosso país a ter um pouco mais de reflexão crítica para sair dessas amarras, né? Da cretinização, da imbecilização, da exclusão e da sonegação de valores fundamentais do povo de uma maneira geral, e um deles é a informação, é a educação, é a cultura. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas questões para o seu debate, com os amigos, com os familiares, e não fiquem achando que o problema é sempre do cara que está na ponta, do policial. Por trás desse gatilho tem sempre um poder muito mais forte que está fazendo o disparo. Tá bom, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, até lá.